entramos no ano da Terra Prometida. Amém? Fique à vontade, pode tomar o seu lugar. Aleluia. Eu quero chamar minha esposa aqui em cima, a pastora Sara. E eu quero chamar nessa noite uma pessoa muito especial que está de aniversário. Pastora Gilda sobe. E pastor Gildo sobe junto. Aleluia. Porque hoje ela está fazendo 40 anos de idade. E a minha esposa amada vai declarar o quanto ela é importante para nós e vai orar. Amém. Quem ama esse casal aqui? Então eu vou pedir, por favor, para a igreja ficar em pé. Porque nós, pastora Gilda, nós te amamos, nós te honramos. Nós sabemos que você, quando chegou nessa igreja, tem muita igreja aqui em Balneário. E ela decidiu vir aqui, congregar aqui, fazer o trilho que nós fazemos aqui. Ela veio com o pastor Adilson, que naquele então ele não era pastor, e ela era pastora, mas na igreja não foi reconhecido o título, né? Como muitos pastores que chegam, e ela baixou a cabeça e ela falou: sim, eu estou aqui, eu vou me tornar uma filha. E quero dizer isso porque é muito fácil ir e escolher outra igreja, outro lugar, onde você chega num lugar e você já se torna pastor. Mas ela decidiu não, ela decidiu desaprender e aprender o caminho que nós formamos, que nós fizemos para ela, e ela hoje se torna uma filha. E também nós reconhecemos a unção pastoral que está sobre sua vida e sobre seu esposo. E nós amamos, mas é muito, amamos muito. Ela é querida. Eu falei hoje que ela é alegria. Onde ela chega, né, as coisas se transformam. Ela é alegria. Assim como a Bíblia fala do vinho novo, né? O vinho novo chegou num lugar e chega a alegria junto. Agora sim, pastor Adilson, fica aqui que eu quero orar por vocês. Agora terminei. Ai, o ambiente ficou mais leve, né? O pastor Perivaldo subiu e as coisas ficaram mais leves, né? Oh, meu Deus, Senhor, muito obrigado pela vida desse casal, Pai. Nesse novo ano que se inicia na vida da pastora Gilda, eu declaro, Senhor, as bênçãos do céu, Senhor, as bênçãos de Deuteronômio 28 se fazem realidade física sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre sua saúde, Pai. Eu declaro, Pai, que tudo que estava travado e promessas que ainda não foram cumpridas serão feitas nesse ano que se iniciou na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu, como sua pastora, Senhor, eu abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu declaro saúde, eu declaro, Senhor, alegria, felicidade. Eu declaro tudo o bom que o Senhor preparou para a sua vida. Ela vai conquistar, ela vai usufruir de todas as promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te amo mais, maravilhosa. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Glória a Deus. Olha, você é muito importante. Queria que você tomasse assento mais uma vez. A pastora Gilda vai falar do que ela percebeu espiritualmente lá em São Paulo, o que Deus está fazendo com o nosso ministério de frente ao Brasil. Porque ela pôde estar nos bastidores, ela pôde estar servindo, ela pôde estar escutando o que se falava lá. E ela também pode cumprimentar os irmãos por causa do aniversário dela. Mas eu gostaria, filha, que você desse uma visão profética do que Deus fez em São Paulo e o que vai acontecer daqui para frente. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a todos vocês, em primeiro lugar, aos meus apóstolos, aos meus pais, aos pastores, a todos vocês, por essa linda homenagem. Olha, eu estou muito emocionada. Eu estou muito agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né, nessa igreja, em nossas vidas. E
nesses dias, lá em São Paulo, queridos, aconteceu algo muito, mas muito forte. E eu gostaria que você, agora assim, abrisse a tua mente, o teu coração, para entender o que o Espírito Santo de Deus fez através dessa cruzada lá em São Paulo. Pensa que era para o pastor Paul Inenche pregar 2 dias, na quinta, na sexta. Ele chegou passado meia-noite, é isso, pai? Da sexta. Então, os 2 dias, o Espírito Santo preparou, não era para o Paul Inenche, é isso. Mas ele preparou para mudar um ciclo, para passar por um nível sobrenatural, muito mais ainda do que o nosso apóstolo está vivendo, muito mais. Então era para ele, é para mostrar para a nação brasileira e fora do Brasil, que vocês perceberam que os 2 dias, aquele local cheio de pessoas, quem é que ministrou os 2 dias? E agora, não, mas espera aí. Sabe o que o Espírito Santo preparou? Agora é um outro nível. E assim, eu queria que você entendesse algo. Lá fora, as pessoas, quando chegam, o apóstolo, nosso pastor, aquele é o nosso pastor amado, mas o apóstolo Pedro Medina, quando chega, todos querem estar perto, falar com ele, fazem qualquer coisa para estar no local onde ele está, porque sabem que ali acaba de chegar um grande homem de Deus, o profeta desse tempo, dessa geração. Ei, mas eu quero dizer outra coisa para vocês. Vocês que estão aqui todos os domingos, na quarta como hoje, valoriza. Para de faltar culto. Para de desonrar. Perdão, apóstolo, mas para de faltar culto. Porque o que vocês, muitas vezes, muitos de nós não valorizamos. Quem serviu ali fora? Levanta as mãos. Ali ontem, por exemplo, ontem em Blumenau e lá em São Paulo. Os que foram servir falaram para mim: pastora, você não imagina o quanto as pessoas oram e clamam a Deus para que consigam 1 minuto que o apóstolo coloque a mão na cabeça deles para orar por eles. Ei, valoriza o que Deus tem feito, o que Deus tem te dado, o que Deus tem colocado aqui neste lugar. Valorizem muito mais. Ah, pastora, mas eu venho, eu faço. Faça mais, muito mais. Porque como está escrito, o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e que não chegou no teu coração, é o que o Espírito Santo tem marcado, tem preparado para essa igreja, para essa família. Amém? Então eu queria que você se colocasse de pé e que você glorificasse ao Senhor pelo profeta da casa, pelo homem de Deus que o Senhor colocou aqui. Glorifique ao Senhor pela vida do nosso apóstolo, da nossa apóstola Sara Medina. Glorifica o Senhor. Se você já se envolva mais. Se você já faça um pouco mais. Porque os céus mudou, virou a chave. Agora é outro nível. Agora é muito mais curas, muito mais milagre, muito mais salvação. E você faz parte disso. Meu Deus! E honra. Para Jesus a glória, vai. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Está um ambiente diferente hoje, um ambiente gostoso. Vai tentando aí tomar o teu lugar. Aleluia. O
Busquei em Deus muitas palavras para essa noite, mas só uma Deus foi confirmando no meu coração. Aleluia. Só uma que não parou de sair do meu espírito, e eu quero ministrar isso no teu coração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Versículo 42. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Só os instrumentos ficam aqui. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, aleluia. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Diga comigo, correu ao combate. Muito fraco, diga, correu ao combate. Correu ao combate. Correu ao combate. A encontrar-se com o filisteu. Uau. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, Radar, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Levante a mão para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. A história de Davi é uma história extraordinária que nós nunca cansamos de ouvir, de repetir. Na verdade, eu creio que em todos esses anos eu nunca li esse texto assim para poder pregar uma mensagem específica sobre Davi. Mas eu quero dizer que eu tive uma visão quando eu estava lá em São Paulo. Quando eu soube que já era eu ia ter que pregar, e havia uma multidão esperando. Nós já tivemos várias guerras espirituais naquele lugar,
e antes do evento começar. E quando eu levantei para ir lá, o Senhor falou comigo: você é Davi. E Ele disse: esse é o gigante que você vai matar hoje. O que era para ser um problema, o que era para ser uma derrota, o que era para ser uma humilhação, o que era para ir mal, assim era Golias. Golias era para destruir Davi, mas Deus pegou aquele gigante e transformou ele numa escada. Deus é especialista em transformar o teu gigante numa plataforma para você subir. Diz que ele subiu em cima do gigante. Você vai subir em cima do teu gigante em nome de Jesus. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vejo esse texto, a Bíblia diz que ele correu ao combate. Então eu descobri um segredo. Quem aqui quer fazer grandes coisas para Deus? Aleluia. Se você quer fazer grandes coisas para Deus, você não pode ter medo de combate. Às vezes eu ando no meio da igreja e vejo pessoas reclamando, ou escuto pessoas reclamando, escuto pessoas se queixando, escuto pessoas que glorificam o problema, escuto pessoas que acham problema em muitas coisas. E aí você começa a observar que pessoas assim Deus não vai poder usar, porque Deus não chama pessoas que fogem do combate. Deus chama pessoas que correm ao combate. Se nós chegamos onde nós chegamos hoje, é porque os líderes dessa casa não têm medo de combate. Eu tenho observado desde que nosso ministério começou, os combates que nós enfrentamos foi aquilo que nos levou para o próximo nível. Eu observei que muitos combates, alguns correm e esses retrocedem, mas correm para trás, né? Aqueles fogem, mas aqueles que correm ao combate são aqueles que são promovidos para o próximo nível. Eu lembro como se fosse hoje o anúncio do fechamento das igrejas por causa da pandemia. Eu lembro como se fosse hoje, ouvindo todos os pastores. A gente está nos grupos de pastores, ligações, e a gente, e agora? E eu lembro os pastores dizendo: vamos fechar, acabou. E tudo indo, pessoas dizendo: agora não vai ter mais jeito. E eu lembro de olhar para aquela situação e falando: eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei antes. Eu fiz uma loucura, eu lancei a Cruzada de Milagres online no meio da pandemia. Quem viu a Cruzada de Milagres online da pandemia? Tem gente que congrega na nossa igreja porque nos conheceu na pandemia, na Cruzada de Milagres online. E um dos vídeos que a gente mais viu até hoje, que é do Carlos, que foi curado dos olhos, que era cego, foi curado na Cruzada de Milagres online, só que ele estava presencial. Ou seja, enquanto muitos fugiam, nós partimos para o combate. Nós partimos para o combate. Eu fiz uma análise na Bíblia e descobri que Deus, quando escolhe alguém para fazer algo grande, Ele escolhe alguém briguento. Diga comigo: Deus só escolhe briguento. Bom, eu era briguento na escola. Ai, pastor, Deus não é assim. Vou provar para você que Deus só escolhe briguento. Ô Perival, tu era briguento também na escola? Um pouquinho? Hoje tu falou 3 idiomas já. Tu tá muito, tá andando muito comigo, tá? Hoje ele falou inglês, português, espanhol, pouquito. Diga assim: Deus só usa briguento. Não estou dizendo que Deus usa pessoas briguentas como as pessoas do mundo hoje que usam isso para o mal. Mas Deus pega essa pessoa que tem o ímpeto e
o espírito de guerreiro, cara de leão, que não tem medo de combate, não tem medo de confronto. Irmão, tem muita gente frouxa hoje em dia. Posso falar uma coisa que eu faço? Posso falar um negócio que eu falo para vocês? Quando o diabo passa raiva em mim, irmão, sabe o que eu faço? Eu falo: Satanás, agora tu vai ver. Vou marcar um evento, um culto, um negócio. Quem já viu um dia que eu entro aqui no Giraia e nem prego? Aquele é o dia que o Satanás me atentou. Eu já ensinei ele. Ele falou: tu me atenta que tu perde. Quem está entendendo? Diga: Deus só usa guerreiro. Você tem que ser guerreiro, meu querido. Se tu quer ganhar alguma coisa no reino, eu quero ler para você Mateus 11:11. Se você quiser alguma coisa no reino, não vai vir de mão beijada, não vai cair do céu. Aleluia. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino é apoderado pela força. Aleluia. O reino não é tomado por pessoas acanhadas, por pessoas que olham para baixo. Irmão, quem olha para baixo é galinha para ciscar. Deus te chamou para olhar para cima, para olhar para frente. Diga: eu sou águia. Quem está entendendo? Eu não sei a luta que você está passando, mas Deus não te chamou para fugir da luta. Deus te chamou a enfrentar. Não é para retroceder. Tem gente que Deus tem coisa tão grande para dar para ela, e por coisa pequena ela desiste. Deus só usa guerreiro. Pode olhar a Bíblia. Quem já viu? O sobrenome de Deus é como? Deus de Israel. Como é que é o sobrenome de Deus? Diz. Tem uns aqui que é da Silva. Deus é de Israel. É o sobrenome de Deus. O Deus de... Quando você vai falar qual Deus? O Deus de Israel. Preste atenção. Por que chama Deus de Israel? Um homem chamado Jacó viu Deus, falou: eu não vou perder essa oportunidade. Ele grudou nas pernas desse anjo, que sabemos que é o anjo de Deus, que é Jesus, uma epifania do Velho Testamento. E ele lutou com o anjo. Ele fez o quê? Lutou, não contra o anjo, ele lutou com o anjo para ele não deixar ele embora. Então ele segurou para ele não ir embora. E o anjo falou: me solta. Ele falou: não solto. Tem gente que fala assim: eu quero. Deus fala assim. Aí você vê que está difícil. Então pode ir embora. Na primeira tu já vai desistir. Sabe qual é o segredo dos lutadores? Não é quanto ele sabe bater, é quanto que ele aguenta apanhar. Porque, irmão, bater todo mundo sabe. Pode ver. Muitas vezes aqueles que ganham a luta no ringue, sabe quem que é? Aquele que apanha e levanta de novo, apanha e levanta de novo, apanha e levanta de novo. Chega uma hora que ele vence a batalha. Se você tem medo de apanhar, então não pede nada grande para Deus. Vou repetir: se você tem medo de apanhar, e tem medo de briga, e tem medo de guerra, não peça nada grande para Deus. Fala: Deus, eu não quero nada grande, eu não quero ser nada. Irmão, se você não quer ter inimigo, não faça nada relevante na sua vida. Se você quer que ninguém fale mal de você, seja um medíocre. Seja irrelevante, seja pobre, miserável, e mesmo assim vão falar mal de você.
Ele lutou com o anjo, lutou com o anjo, lutou com o anjo. Deus falou assim: o que queres? Ele falou: quero a bênção. Irmão, se Deus não deu a bênção de graça para Jacó, você acha que vai dar para você? Eu queria tanto ser abençoado. Você mais 1 trilhão de pessoas. Deus quer ver quem vai lutar com Ele até receber a bênção. Você acha que nós chegamos aqui de mão beijada, irmão? Você acha que aqui as coisas foram... Não, meu querido, aqui é guerra. Aqui tem cicatrizes. E quando é guerra, acontece coisa feia. Tem gente que fala: ai, eu vejo coisas feias. Irmão, guerra. Nós estamos falando de céu e inferno. Deus quer te levantar para você esvaziar o inferno. Deus quer te levantar para você ser o maior semeador de cruzadas nessa igreja. Deus quer te levantar para ser um pastor, um pregador, um apóstolo, um profeta. Você acha que o diabo vai deixar assim? Mas não é para você ter medo do diabo. Quando você entender a tua identidade, é o diabo que vai ter medo de você. Quem está entendendo? Lutou com Deus, 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 até que Deus abençoou ele e disse: agora o teu nome não é mais Jacó, agora o teu nome é Israel. Quem colocou o nome nele foi Deus. Sabe o que significa Israel? Ish, homem. Ra, que luta. El, Deus. O homem que luta com Deus. O sobrenome de Deus é Israel. O homem que luta com Deus. Quando você decide orar e jejuar e não desistir, 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 vem a notícia ruim, não desiste. Vem a notícia, você olha na conta bancária, parece que tudo está dando errado, e você não desiste. Então Deus te abençoa e diz: esse é guerreiro. Pode ver, quando Deus chamou um homem para ser o sobrenome dele, chamou Israel. Ou seja, que Deus está procurando gente que lute, lutadores, guerreiros. Pode ver a vida de Moisés. Moisés, irmão, quando ele viu a injustiça que fizeram contra o seu povo, ele pegou e matou um egípcio. Deus falou: esse aí é bom. Tem gente que acha que Deus escolhe aquele quietinho que não faz nada, né? O anjinho assim, que tem duas elzinhas, tem um negocinho aqui assim. Quem Deus escolheu para usar no Novo Testamento? Não foi Paulo? Paulo era de boa, né? Era o mais briguento do Novo Testamento, era Paulo. Sabe o que Paulo fez? Matou, irmão, cristãos. E Deus falou: esse eu vou usar. Esse eu vou usar. Quando ele viu o Perivaldo brigando lá na escola, foi: esse aí eu vou usar. Quando ele viu o Pedro lá, irmão, aleluia. Não vou falar as minhas presepadas não. Mas Deus falou: esse eu vou usar. Não estou exaltando a violência. Eu sou contra a violência. Eu só estou dizendo que Deus falou assim: se Ele gosta de lutar, eu vou transferir esse ímpeto, essa força, essa energia, essa vontade de vencer, de nunca desistir. Tá vendo, Nando? Deus olhou para você quando você estava lá no meio da rua, brigando, lutando boxe. Deus disse: é desse tipo de homem que eu quero para mim. Deus não usa covardes. Deus não usa quem corre e foge. Deus não usa pessoas que falam assim: pastor, conta comigo, pastor, tamo junto, na outra semana já esqueceu. Isso é coisa de gente que não é homem. Deus gosta de gente que mantém a palavra e vai até o final. Ai, mas ficou ruim. Quem disse que ia ser tudo bonitinho? Onde está escrito na Bíblia que ia ser tudo fácil? Quem está entendendo? Aleluia. Diga: Davi correu para o combate. Ele não fugiu do combate. Ele não ficou orando assim: ai, Deus mata ele, Deus. Não. Qual que é o problema, Satanás? Uma vez alguém falou assim: pastor,
quando eu fui evangelizar a bruxa, esse tipo de coisa, eu falei, pastor, o senhor não tem medo da opressão diabólica? Eu falei, rapaz, o diabo não me oprime não. Quando eu chego lá, eu que oprimo ele. Chegou aquele que é maior. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em ti. Maior é o que está em ti. Toda batalha é ganha antes da batalha. Anota essa. Toda batalha é ganha antes da batalha. Você não ganha a batalha na batalha. Você ganha a batalha antes aqui, ó, na oração, na profecia, no jejum. Quando você chega no dia, vai ter que guerrear, mas a vitória já está garantida. Primeiro, a guerra ela é espiritual. O que Golias fez? O que eles fizeram? Amaldiçoaram Davi em nome dos seus deuses. Quem está entendendo? Era uma guerra espiritual. Amaldiçoaram Davi em nome dos deuses dele. Verso 43, olha lá. 1 Samuel 17, 43. A última parte do versículo diz assim: e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Diga comigo, a batalha real acontece antes da batalha. Agora, como é que Davi ganhou? Olha como é que Davi ganhou. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Diga comigo, nenhuma batalha pode ser ganha se não for profetizada. Diga, preciso profetizar. Preciso profetizar. Preciso profetizar. Se você não profetizar, você não vai poder ganhar a batalha. Você está profetizando? Você está declarando? Eu arrumei uma briga agora. Falei que vou fazer no Pacaembu 2027. Você tem noção, irmão, quantos milhões vai custar isso aí? O Aue, a brigaiada, a confusão no Satanás está causando agora lá no inferno. E eu vou partir para a batalha. Eu não fujo de batalha. Mas eu já estou declarando agora, um ano antes. Já estou profetizando que aquele lugar vai estar lotado. E nós veremos coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas se você profetizar que vai dar tudo errado, porque tem gente que profetiza que vai dar tudo errado, você está trabalhando para que lado? Profetiza que o que vai acontecer. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. A batalha foi antes da batalha. E só uma coisa bem legal aqui. Volta lá no 43. Quando o gigante viu Davi, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Verso 43. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ali Davi já estava ganhando a batalha. Davi entrou na mente dele: eu sou o primeiro a te fazer sentir um cachorro. Vou te dar mais um segredo. Você quer mais um segredo nessa noite? O próprio Davi disse aqui: Deus nunca te dá a vitória com as armas desse mundo. Deus nunca te dá vitória com espada, com lança, com escudo. Não tente usar as armas desse mundo. A Bíblia diz que não é com carros nem cavalos. Está ouvindo, Wagner? Deus não vai te dar vitória com as armas
que o mundo oferece. Deus vai usar o que você tiver na mão. O que Davi tinha na mão? Uma pedra. Diga comigo: Deus usa o que eu tenho na mão. Eu não sei o que você precisa, mas o que você tem na mão é suficiente. O problema é você achar que você não tem o suficiente para ganhar a batalha. Quando você acha que não tem o suficiente para ganhar a batalha, então você acha, então vou perder a batalha. Mas diga comigo: o que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão. Diga: o que eu tenho na mão é mais que suficiente para Deus me dar a vitória. Deus usa meios disponíveis. Quando você pensa que não tem alguma coisa, é isso que o diabo quer que você pense. Quando Moisés chegou na frente do mar, Deus disse para ele o quê? O que tens nas mãos. E Deus usou o que tinha disponível. Quando Davi chegou diante de Golias, o que ele sabia fazer? O que ele tinha nas mãos? Uma funda e uma pedra. Foi o que Deus usou. Quando o profeta Elias disse para aquela mulher: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ele falou: então não vai faltar. Aí Eliseu disse para outra viúva: o que você tem em casa? Ela disse: um pouquinho de azeite. Jesus queria alimentar a multidão. Eles falaram: o que vocês têm? 5 pães, 2 peixinhos. E isso já era suficiente. O que você tem na mão hoje? É mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Para de pensar que você não tem o suficiente. O que você tem hoje já é suficiente. Se você tiver um celular, já é suficiente. Se você tiver 10 reais, é suficiente. Quem está entendendo? Aleluia. Se você tiver internet, é suficiente. Se você tiver uma bicicleta, é suficiente. Se você tiver um tênis para andar, é suficiente. Nós temos aqui o irmão Rogério, que hoje é um homem muito abençoado, próspero. Mas quando ele chegou aqui em Balneário Camboriú, ele ofertou a moto, não tinha mais nada para vencer, não sabia o que fazer. Ele só tinha uma bicicleta que emprestaram para ele trabalhar, que ele ia 4 horas para o trabalho e 4 horas voltava. E Deus deu a bênção para ele. Hoje ele prosperou, porque ele usou o que ele tinha disponível. Muitas vezes, muitas pessoas vêm até mim: apóstolo, eu estou cheio de problema, o que eu faço? Que eles acham, eu precisaria disso, eu precisava daquilo. Eu falei: não, você só precisa o que tem na mão. Aleluia. Quem está entendendo? Diga: Deus usa meios disponíveis. Aleluia. Fique em pé nessa noite maravilhosa.